Olá, sou Laila Beatriz, graduanda em Engenharia Ambiental, membro do PET Energia, Petróleo, Gás e Meio Ambiente e vou apresentar os impactos ambientais gerais das fontes de geração de energia elétrica. A matriz elétrica diz respeito às fontes utilizadas para a geração de energia elétrica. Esse gráfico apresenta a matriz elétrica mundial, visto que existe grande dependência de termoelétricas que operam com combustíveis fósseis. Já a matriz elétrica brasileira apresenta grande quantidade de fontes renováveis, com ênfase na fonte hidráulica, que é muito utilizada visto o potencial hidráulico do país. Como segunda maior fonte, tem-se as termoelétricas, que operam em maior grau com gás natural. A economia de um país está diretamente relacionada com a oferta e consumo de energia elétrica. Essa, por sua vez, contribui com melhorias na infraestrutura dos locais, pois para gerar, transmitir e distribuir energia necessita-se de uma grande infraestrutura. Para isso tudo rodar, é necessário que haja políticas públicas bem estruturadas para que o desenvolvimento não seja pautado apenas na oferta de energia. Necessita de políticas que consideram os potenciais danos sociais e ambientais da geração elétrica. No Brasil, a Resolução CONAMA nº 1 de 1986 define o impacto ambiental como sendo qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, que altere direto ou indiretamente a saúde, segurança e bem-estar da população, as atividades sociais, a biota, as condições do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais. Assim, o objetivo desse trabalho é identificar os impactos ambientais gerais que estão relacionados às fontes de geração de energia elétrica na matriz brasileira. Esse trabalho foi realizado a partir da revisão bibliográfica. Os impactos ambientais relacionados à fonte hidráulica são aqui apresentados, junto com a etapa em que ocorrem e o meio que afetam. Desde a etapa de planejamento, empreendimentos desse tipo geram impactos na população local que criam expectativa ao redor do projeto. Na fase de construção, hidrelétricas impactam com a supressão de vegetação nativa que expõe o solo e intensificam processos erosivos. Além disso, a implementação de barragens e construção de reservatórios de água impactam na interrupção do curso d'água, alterando o regime hídrico e o padrão de filtração de água no solo. Impactos socioeconômicos na fase de operação e construção são interferência em locais de patrimônio cultural e social e alteração na dinâmica social, principalmente de povos e comunidades indígenas tradicionais que habitam a Amazônia, onde aproximadamente 60% do potencial hidráulico se encontra. Os impactos ambientais relacionados à fonte térmica são aqui apresentados, junto da etapa em que ocorrem e o meio que afetam. As térmicas ocupam menores áreas e possuem maior flexibilidade locacional. Na construção, as térmicas impactam na fauna e flora do local, alteram a paisagem e interferem na infraestrutura do local. Na operação, interferem na fauna e flora aquática e na redução da disponibilidade hídrica, dada a necessidade de resfriamento. Impacto esse que pode ser reduzido com a aplicação de tecnologias. As térmicas ainda impactam na alteração da qualidade do solo, da água e do ar. Existe apreensão com relação a emissões atmosféricas dessas fontes, porém, processos e tecnologias podem reduzir tal impacto. Os impactos sociais estão relacionados à alteração na dinâmica social, sobrecarga dos serviços públicos e outros. Essa tabela apresenta os impactos mais comuns de empreendimentos de geração de energia elétrica por fonte eólica. A fase de construção impacta na supressão de mata nativa e altera o habitat terrestre, enquanto a operação pode ser um risco para aves e para morcegos, colidem com as pás e podem morrer. A geração eólica tem impactos sociais bastante específicos, como a poluição sonora dada pelo barulho da rotação das pás, a interferência no turismo em locais de beleza cênica e o efeito estroboscópico dado pela sombra das torres. Aqui temos os impactos gerais causados pela fonte solar. Os impactos bióticos e físicos dessa geração são de menor magnitude e que podem ser reduzidos caso se escolha locais já antropizados para a construção. Os impactos sociais são bastante similares aos de outras fontes. Como impactos na geração nuclear, relacionados ao uso e ocupação do solo, tem-se principalmente alteração na paisagem, alteração do uso do solo e interferências na fauna e flora. Dependendo da tecnologia de resfriamento adotada, pode haver alteração na disponibilidade hídrica. Além disso, a questão dos resíduos gerados deve ser avaliada cuidadosamente, pois pode impactar negativamente a qualidade da água e do solo. Os impactos sociais são similares aos de outras fontes, mas vê-se que quantitativamente são maiores que os impactos bióticos e físicos. Portanto, vê-se que todas as fontes apresentam impactos ambientais, sendo que as hidrelétricas em geral apresentam maior número de impactos e a solar apresenta menor quantidade de impactos e esses que em geral podem possuir menor magnitude. Deve-se ter uma matriz elétrica diversa, pois apesar de as fontes solar e eólicas serem as de menor quantidade de impactos gerais, essas são fontes intermitentes, variando ao longo do dia, e viabilizando a utilização apenas dessas fontes. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção.